Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, leitura-comentário, o terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. Nós estamos no 9º tratado, fala de como se deve evitar a dispersão. As faltas não devem ficar sem castigo. Estamos no nosso 29º encontro. O capítulo 1. Se uma pessoa não está em sua casa, para receber pessoas de grande consideração, será uma falta de respeito muito lamentável. O mais provável é que essas pessoas procurem outro lugar onde sejam mais bem recebidas e possam se hospedar. Se Abraão não estivesse em sua tenda, não teria recebido os anjos que honraram sua casa e anunciaram que teria o filho que tanto desejava. Se Ló tivesse sido negligente em receber os peregrinos às portas da cidade, não teria se livrado do fogo que consumiu Sodoma. Se Labão não estivesse em sua casa, não teria recebido o criado de Abraão, que vinha carregado de presentes para sua irmã. Portanto, se essas pessoas foram tão solícitas ao receberem os seus hóspedes, cuja vinda era incerta, quão solícita não deve ser a alma devota ao esperar que Deus venha à sua alma. A visita de Deus ao amado, do amado à alma que ama o seu amado. Esse acolhimento necessário. E nós temos a certeza da fé que nos diz que as três pessoas divinas fazem morada na alma. Mas é necessário que a pessoa esteja em casa, isto é, consigo mesma, quando o Senhor chegar. Sabemos que virá, mas não sabemos quando. Por isso ele nos diz: estai preparados, porque na hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Lucas, capítulo 12, versículo 40. Essa disposição de oração para receber, o amado, que é Jesus. Ele não quer nos dizer a hora, porque devemos estar em todas as horas e momentos preparados para o receber. Esta vigilância deve ser tão solícita como a daquele homem que o Senhor nos fala. Se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Mateus capítulo 24, versículo 53. Vejo aqui uma diferença. O ladrão entra em uma casa quando o dono não está e tem pressa em sair. Já nosso Senhor, que é muito cortês, não quer entrar em nosso coração sem que estejamos ali esperando-o. Chama às portas o consentimento, nosso consentimento, com suas moções, pois quer ser recebido de boa vontade. Mas se o homem não está recolhido dentro do seu coração, deixa o Senhor na porta esperando em mau estado. Como dizem as Escrituras: abre-me, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está coberta de orvalho, e os cachos de meus cabelos cheios de gotas da noite. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. O Senhor chega à nossa porta exausto dos sofrimentos que padeceu pelos nossos pecados, e carregado de graças que quer nos dar. Não faltam razões
para que lhe abramos a porta do coração. Se vê que estamos recolhidos dentro de nós mesmos, buscando esse silêncio interior, para poder estar preparados para receber o Senhor entra em nossa casa. Mas se percebe que estamos acompanhados de distrações, vai embora, procurando outro lugar. Sabemos como foi negado às virgens nécias entrar na casa do esposo, porque não tinham as velas acesas, as lâmpadas acesas. Portanto, se queremos que o Senhor venha a nós, devemos estar recolhidos e não andar dispersos em vaidades e ocupações mundanas. E se, alguma vez, por fraqueza, nos comportamos assim, procuremos fazer penitência. Assim dizemos neste tratado: as faltas não devem ficar sem castigo. Capítulo 2. Como o ser humano recolhido deve amar a clausura do coração. O exercício do recolhimento não admite dispersões. O seu próprio nome nos ensina que devemos estar recolhidos em nós mesmos, enclausurados na cela do nosso coração. Assim como o Senhor nos convida a entrar pela porta estreita, que conduz à vida, já que a porta que leva à perdição é larga e espaçosa, assim temos que entrar pela porta estreita do nosso recolhimento. Nessa porta estreita, somente pode entrar nosso Senhor e nossa alma, tal como retrata o Cântico dos Cânticos. Meu bem-amado é para mim e eu para ele. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 16. Já a porta larga, que leva à perdição e é tão contrária ao recolhimento, representa as dispersões e distrações. São grande mal para a alma e princípio de todos os males, pois permitem ao pensamento imaginar e vagar por qualquer lugar, gerando blasfêmias, furtos e muitos outros pecados. Nenhum pecado por palavra ou por ato acontece sem antes ter passado pelo coração. Muitos entram pela porta espaçosa, mas poucos pela porta estreita do recolhimento. Poucos encontram este caminho, ainda que muitos o busquem. No entanto, o Senhor toma pela mão aquele que persevera e o guia para entrar dentro de si mesmo, e encontrar a verdadeira vida da graça. E os que entram não devem voltar a sair, mas antes enclausurem-se em si mesmos, estejam dentro da sua própria cela, enclausurado, na sua cela do monge, pois são templo de Deus. Recordemos as palavras do Senhor: quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Lucas capítulo 9, versículo 24. Figura da clausura espiritual que o nosso coração deve se tornar é Josué. Quando o livro do Êxodo diz: o Senhor falava a Moisés face a face, como um homem costuma falar com o seu amigo. Quando ele voltava para os acampamentos, o seu jovem servo Josué, filho de Num, não se afastava do tabernáculo. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Assim como ele não se afastava do tabernáculo, assim não podemos nos afastar do nosso coração, domando os nossos pensamentos e evitando tudo o que pode nos dispersar. Acontece que,
quanto mais queremos nos recolher, mais o pensamento quer se distrair. Isso é uma questão que muitas pessoas dizem. Eu tento rezar, mas meu pensamento vai para outro lugar, eu não estou ali, eu não consigo, não tenho essa disciplina. Então é o que vai responder aqui. Por isso é necessário que o coração fique atento e não deixe o pensamento solto. Assim diz São Bernardo, essa é uma parte interessante da frase de São Bernardo. Nada foge tanto como o meu coração. E olha que era santo, hein? E todas as vezes que me deixa, corre para pensamentos maus e ofende a Deus. Meu coração é vão, folgado e instável, e quando age livremente, vai sempre por mau caminho. Pouco firme, se distrai com qualquer coisa, até mesmo uma coisa que passa ali, até um mosquito pode te tirar da sua concentração. Quer folgar e não gosta de trabalhar. O coração, às vezes, não quer disciplina, ele quer se vagar, solto. Não está de acordo consigo, foge de si mesmo, engana à vontade, ignora os conselhos, faz coisas novas e destrói as velhas, muda tudo. Quer e não quer, nunca permanece no seu lugar. O coração é como um moinho que está sempre em movimento. Moe tudo e com tudo se gasta. Assim os pensamentos amargos turvam meu coração. O que não é limpo, o suja. O que é vão, o inquieta e o cansa. A vaidade o distrai. A curiosidade o leva. O desejo o atrai. O deleite o engana. A luxúria o mancha. A inveja o atormenta. A ira o agita. A tristeza o cansa. E assim se lança a todos os vícios, deixando de lado a Deus, o único que pode lhe bastar. O coração esvai-se por muitas coisas, busca prazeres em todas as partes, e nada o satisfaz até que retorne a si mesmo. Levado de pensamento em pensamento, ocupa com muitas preocupações, assim resvala o coração na miséria. Deus pede que lhe dê o meu coração, mas sou rebelde e não obedeço. Não estou unido a Deus, mas dividido comigo mesmo. Devemos nos repreender e nos castigar quando o nosso coração anda por aí descuidado, com pensamentos inúteis. Devemos ser duros e não só quando pensamos coisas torpes, mas também com as vãs, pois nisso está a diferença entre o homem bom, o ser humano bom e o ser humano perfeito. Então, não se pode viver o recolhimento, e a espiritualidade sem ascese. A ascese cria disciplina, uma disciplina rígida, que não permite que nós possamos nos distrair. Então nós devemos ter muita atenção com isso, porque estamos tão distraídos com tantas coisas que mal conseguimos nos unir dentro de nós mesmos para buscar essa intimidade profunda com Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.